viva, sempre forte, sempre atuando em nossas vidas. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos falar no livro dos Salmos, os Salmos 27, nós vamos trabalhar do versículo de 1 a 14, e dentro do mesmo ensinamento, do mesmo segmento, nós vamos falar sobre no profeta Isaías 43, 16 a 19. Então é isso que nós vamos tratar hoje, tratar daquilo que Deus verdadeiramente tem esperado de nós, né? Então, hoje o título do nosso livro vem bem a calhar. Essa fé te basta. Aí eu falo, basta para mim, basta para você, basta para todos que verdadeiramente ouvir e seguir, né? Ouvir e seguir a palavra de Deus. É isso que fala. Essa fé te basta, né, meu irmão? Essa fé te basta é seríssimo. Então, Salmos 27, versículo de 1 a 14, Isaías 43, 16 a 19. Que Deus também seja na vida dos irmãos que estiverem nos assistindo, nos acompanhando, que Deus já desde já vá operando na vida deles, vá tocando na vida deles, para que eles, se eles até esse momento tinham uma vida difícil, que a vida seja transformada, porque Deus pode transformar a sua vida em um simples estralar de dedos. Deus verdadeiramente pode. Isaías 43, versículo 16 a 19. Então, como estava falando, Deus pode mudar as nossas vidas num simples estralar de dedos. Pediu com fé, tirou do coração, é como se tirasse um coelhinho da cartola, mas esse coelhinho chama-se Jesus Cristo. Você crê e Deus habita. Você pede e Deus age. Deus age rápido. Mas de vez em quando ele tem uns espinhos grandes também, né, que dá umas espetadas na gente, que a gente fica meio balançando, mas a gente fala, mas eu não cedo, eu não caio. Porque o que não pode é ceder. O que não pode é se curvar diante da dificuldade. O que não pode é deixar Satanás sair rindo de você, batendo palma, falar, estava tão firme, eu só entrei só 2 minutos de disputa, já se curvou, já perdeu. Mas nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Então vamos nos Salmos 27, que diz, anelo pela presença de Deus. Anelar significa adorar. Anelar significa estar firme em Deus. Anelar significa deixar o Espírito Santo te envolver. Deixar o Espírito de Deus tocar em você. Deixar o Espírito de Deus tomar conta da sua vida. Não só da sua vida material, mas sempre buscando primeiro o Espírito, buscando lá em cima. Anela o Espírito de Deus com toda a fé, com todo o fervor, com toda a segurança, e a partir daí se tornará mais fácil a obra que Ele fará na sua vida. Tudo passará a ser mais fácil. Então diz, anelo pela presença de Deus, agradeço por ter Deus na minha vida. Agradeço por reconhecer o poder dEle em todas as coisas que eu vier a fazer. Então é como se nós disséssemos, Senhor, ainda que tudo aparentemente esteja difícil, eu continuo crendo e te buscando. É isso que Deus espera da gente, é isso que Deus guarda. O que Deus tem de melhor na gente é quando nós, ainda que estamos passando por aquela luta, a gente continua firme ali. Vem a batalha, você dá uma balançadinha, mas você chega lá e fala, não, eu confio no meu Deus. Eu estou firme no meu Deus. Se essa batalha veio é porque algo de novo Ele vai me trazer. E se alguém pensar que eu não vou vencer, eu já sou vencedor. Então no versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De ninguém. De ninguém. De nada.
E quando nós falamos de ninguém, nós não falamos de ninguém que nós possamos ver. Nós falamos daquilo que nós, se olharmos com nossos olhos, nós não veremos, mas se estivermos ligados no Espírito, se deixar o Espírito de Deus habitar em nós, nós verdadeiramente não temeremos coisa nenhuma. E continua no mesmo versículo dizendo: o Senhor é a minha fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então é uma confirmação quando você abre a boca e fala. Quando você abre a sua boca e fala, o meu Deus é meu Deus, em nada eu temerei, em nada eu serei vencido, porque eu estou nele, eu anelo nele, eu amo o Senhor Jesus, eu trago ele para dentro da minha vida, porque é o que nós precisamos fazer, trazer a essência de Deus para dentro da gente, para habitar em nossa vida, para tomar conta do nosso ser. E isso é possível acontecer. Versículo 2. Quantos malfeitores me sobrevêm para me destruir? Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E não adianta nós pensarmos que nós não temos inimigo. Olha, nós estamos na igreja, estamos na presença de Deus, inimigo não tem poder contra a gente. O inimigo não tem poder quando nós confiamos no Deus que nós buscamos. O inimigo não tem poder quando nós não damos espaço para que ele entre em nossas vidas. O inimigo não tem poder quando estamos firmes na palavra dele. Tudo acontece, tudo cai à sua volta, porém você se mantém firme. Porém você não cede. Porém você não dá brecha para que ele venha destruir. Então é por isso que fala, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, vem para destruir, porém não destrói. Vem para tirar, mas não tira e não destrói para aquele que crê. Aquele que na dificuldade, em qualquer situação, continua crendo em Deus. Porque se nós não cremos, se o irmão, se a irmã não crê, verdadeiramente o inimigo cria o quê? Cria uma casta de demônios para tentar tirar a sua paz. Então é preciso que nós venhamos a nos manter firmes na fé, seguros na fé, ainda que atravessando alguma batalha, porém firme no Espírito de Deus. Deixar o Espírito de Deus habitar em você. Que aí a coisa vai mudando, vai sendo transformada. Às vezes você não percebe, mas aquilo vai transformando a sua vida. Então é preciso deixar o quê? Que o Espírito de Deus habite na sua vida. E esse Espírito é o verdadeiro poder da glória. Esse Espírito é que faz com que a sua vida seja transformada. No versículo 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Se estourar a guerra contra mim, mas será que o nosso Deus está falando da guerra que nós vemos? Não essa guerra. Porque no dia a dia, nós temos que combater. No dia a dia, no mundo espiritual, a batalha é muito forte. A batalha é travada ali. Então ele diz aqui que ainda que tudo aconteça em volta dele, ele se manterá firme. Ele não cederá. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Às vezes, um simples empurrão que nós levamos, nós falamos, é o inimigo que está tentando me destruir. Um empurrãozinho de nada.
Mas Jesus não teve um empurrãozinho de nada. Jesus teve o quê? Chicote, corte, sangue, perseguição, ódio. Então olha o tamanho da batalha dele. Mas ali ele tinha duas batalhas. Ele tinha a batalha do espírito, que ele não podia negar, e ele tinha a batalha que mais dói em nós hoje, a batalha na nossa carne. Que é essa batalha que verdadeiramente tem matado muitos irmãos. Porque o irmão vai indo, de repente ele fala, não acontece nada. Aí ele recua. Aí a vida volta a ter todas aquelas coisas que já não era bom. Então ele diz, ainda que venha um exército inteiro contra mim, eu não temerei, porque eu estarei seguro no meu Deus. Eu estarei protegido pelo Espírito de Deus. Eu estarei envolvido dentro da glória do Senhor Jesus. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, ele fala que uma coisa ele pede, mas ele ao mesmo tempo, ele fala que ele buscará. Porque do que adianta eu pedir e eu não fazer nada? Aí eu peço, mas eu não persevero. Eu peço, mas eu não caminho atrás. Eu peço, mas eu não me desloco, mas eu não avanço. Então ele diz, nos ensina dizendo o quê? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, uma certeza do que ele fará. Mas alguns irmãos, ele pede, mas ele não busca. Senhor, me socorre, mas ele não se afirma. Então, uma coisa eu buscarei no Senhor, e ainda assim eu me afirmarei nele. Diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. De templo para templo. Cada um de nós somos o templo de Deus. Cada um de nós somos aquilo que Deus fez de melhor. Então, de templo para templo, você, como templo de Deus, você vai pedir e vai buscar para quê? Para que você tenha permissão de morar dentro da casa de Deus. Ou melhor, de viver na casa de Deus, mas aqui na terra, porque nós precisamos da glória de Deus hoje. Nós precisamos dessa glória agora. É isso que temos que buscar em Deus. É esta força que nós devemos desenvolver. É essa fé que nós devemos desenvolver. É essa fé que nós devemos o dia a dia trabalhar. Como nós falamos, essa fé te basta. Ou melhor, conheça o Filho de Deus. Siga o Filho de Deus. Tudo que você for fazer, coloque primeiro nas mãos dele. A partir daí sim, aí você terá a permissão de morar com ele. Através da fé, através da força da palavra, através do Deus vivo. Glória a Deus. 5. Pois no dia da adversidade, nós temos dia de adversidade? Nós temos, meus irmãos, e não são poucos. No dia da adversidade, que são muitas. Às vezes vem uma, você fala, essa já passou. Mas Deus fala, eu mando outra. Aí você fala, essa também já passou. Deus fala, eu mando outra. Mas por que será? Porque Ele está te formando
um verdadeiro adorador, um verdadeiro filho de Deus, está te formando. Então, ele diz, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Você crê? Você obedece? O que Deus faz com você? Quando vier a batalha, ele te protege. Nós temos um ensinamento que as 7 asas do anjo de Deus, com 2, ele cobre a sua cabeça. Outras 2, ele cobre todo o seu corpo. E a outra, ele te envolverá na glória de Deus, dos pés à cabeça. E a partir daí, ele te elevará, para que você seja posto por ele como rocha, a rocha de Deus, aquela rocha que não quebra com qualquer coisa, ou melhor, aquela fé que não se desmancha com qualquer batalha, porque quando falamos em rocha, falamos em fé, e quando temos fé, nada é capaz de nos vencer, nada é capaz de nos derrubar, a não ser quando nós estamos com aquela fé meia manca. A fé manca é que uma perna fica rígida e a outra dobra, né? Nem tem uns caras que andam assim. A fé manca, a fé sem sustentação. A fé que deve ser mantida é aquela que seus passos estão firmes, você olha para o alvo e caminha para o alvo, para o trono do Senhor Jesus. 6. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor em qualquer situação. Jesus. Em qualquer batalha, Jesus. Em qualquer acusação, Jesus. Em qualquer situação que você esteja, se você lembrar do nome dele, o socorro vem e vem rápido, vem correndo, que ele fala, os meus inimigos me cercam, te cercam, mas não te vencerá. E os inimigos não vencem quando estamos seguros daquilo que buscamos, daquilo que queremos. Estamos fortalecidos na rocha, com os pés verdadeiramente na rocha, conhecida como o Filho de Deus, aquele que te socorrerá em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele te livrará do perigo, porque você está protegido pelo Senhor. 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Essa situação é uma situação bem comum, né? Porque assim, às vezes nós temos uma preocupação e temos uma impressão que não tem uma solução para aquilo. Você pensa, você imagina, você se questiona, você se pergunta, mas a dúvida prevalece. Então, quando isso acontece, é nesse instante que você tem que erguer sua voz para o seu Deus e dizer firmemente para Ele, ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Porque quando você fala isso de dentro, quando você resgata essa fé dentro de você, no momento que você exerce esse poder que você tem esse poder de exercer esse poder e clamar com alta voz para o Senhor, para que Ele socorra, para que Ele, após te socorrer, Ele te responda, te dê o quê? Te dê uma solução para o seu problema.
E muitas vezes demora a vir, por quê? Porque na situação de dificuldade, o que nós verdadeiramente não lembramos é de Deus. Esses dias eu estava fazendo um júri, e nesse dia foi uma coisa muito tensa, extremamente tensa. Só faltou sair lá capoeira, catiripapo, judô, kung fu, faltou de tudo lá. Mas de uma hora eu olhei para dentro de mim e saí andando. Quando eu parei de frente, eu vi aquela cruz dentro do fórum. Aí eu voltei para onde? Eu voltei para a proteção dele. Eu me abriguei na palavra dele. Eu me refugiei. Então, o meu olhar ali, quando eu exerci esse direito que nós temos, eu disse no meu coração, pedi a Deus, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Então, ele me respondeu como? Me trouxe a paz interna. Me trouxe a tranquilidade interna. Então, nós temos que exercer esse poder que Deus deixou. Não é que Ele nos dá, é um poder nosso, está ao nosso alcance. No versículo 8 diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Quer dizer, você buscará, você irá buscar o poder de Deus na sua vida. Você vai estar buscando, tentando receber o que Deus tem para entregar para você. Mas como temos que fazer isso? Abrindo o coração, deixando o coração livre. Quando, meus irmãos, quando nós vamos dirigir a uma autoridade aqui na terra, nós temos que usar de respeito, não é? A autoridade da terra. Agora, quando vamos nos decidir, nos apresentar diante de uma autoridade celestial chamada Jesus Cristo, nós temos que chegarmos até Ele de que forma? Com o coração limpo. O coração purificado. Porque se você pedir para Deus algo com o coração raivoso, com o coração desejando o mal, com o coração negativo, dizendo que nada vai dar certo, você não vai receber dele. É como fazer jejum, pedir para Deus, eu vou jejuar por esta causa. Mas ao mesmo tempo que eu dobro o joelho que vou jejuar, eu estou cheio de rancor, estou cheio de mágoa, estou cheio de coisa que não procede de Deus. Então, a minha oração, ou mesmo o meu jejum, não será recebido, porque nós estamos nos dirigindo a uma autoridade celestial. E só alcança o celestial quem ao mesmo tempo também passar a ser celestial. Ou melhor, de espírito para espírito, de filho para pai. Então é assim que nós temos que agir para que nós venhamos a receber o que desejamos de Deus. No versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Você pediu, você deixou o seu coração pronto para receber de Deus, e daí você clama a Ele e fala o que você necessita. Se você verdadeiramente fala do estágio que você está. O estágio que você está é o que traduz aqui, é o momento que se traduz. Não me esconda, Senhor, a tua face, quer dizer, esteja frente a frente, esteja olhando para mim, esteja cuidando de mim, esteja caminhando na minha frente. Mas, Senhor, não desvies o teu olhar da minha necessidade. Mas, Senhor, não desvie o seu caminho do meu, porque eu sou o necessitado.
Então, devemos reconhecer perante Deus que nós verdadeiramente somos necessitados de Deus, para que Ele possa agir exatamente como Ele vem falando aqui. Ele não vai se esconder da sua face, Ele não vai te rejeitar, que Ele é o auxílio seu, e Ele não se recuse, não te desampare, porque Ele é o Deus da sua salvação. Mas começa sempre por tudo aquilo que você pede, que você fala. O abrir da sua boca e a pureza do seu coração é o alcance ao trono de Deus, em todas as coisas que você buscar, todas elas. Se for financeira, você alcança. Se for familiar, você resolve. Tudo que você determinar em nome de Jesus, bastando crer, você alcançará, como Ele está te dando a direção para que você faça. Versículo 10. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aí é bênção de Deus, porque muitas vezes nós vemos, hoje é comum a gente ver, a gente liga a televisão, olha o que nós vamos falar. Você vê pais que têm um bebê recém-nascido, joga lá no mato e vai embora. Você vê outro que pega um filho remanescido, joga num tonel e vai embora. Você vê outro que abandona no meio do mar, e você vê uns que são mais cruéis ainda, joga em carros de lixo, porque nós já chegamos a presenciar notícias dessa natureza. Mas olha onde Deus entra aqui, ó. Olha onde Deus entra exatamente nesse ensinamento, né? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Só tem uma questão. O pessoal fala, o nome agora vai ser Vitória. O nome agora vai ser isso. O nome vai ser assim. Todo mundo determina um nome para aquela pessoa, para aquela criança, que Deus já protegeu ela, porque Deus enviou outro anjo lá para tirar aquela criança do meio do lixo. Então nós temos que chamar esta criança, será que é de Vitória? Ou é dizer assim, como está dizendo aqui, a glória de Deus, o milagre de Deus. Porque a criança podem dar o nome de Vitória, mas antes Deus operou com esse ensinamento, dizendo, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me desamparará. E é verdadeiro, porque Deus escolhe um outro anjo que vai passar a fazer alguma coisa por aquele caminho e recolhe aquela criança. Então ali é a glória de Deus acontecendo, é o ensinamento, é o Espírito de Deus passando por aquele determinado lugar para realizar aquilo que Deus falou aqui, que se o pai e a mãe dela abandonou ela, o Senhor mandou o anjo lá para recolher ela. É isso que nós estamos cansados de ver, e da mesma forma o Senhor age conosco. Da mesma forma, nós também nos encaixamos nesse ensinamento. Se nós estivermos numa luta brava mesmo, e a gente confiar em Deus e pedir, Deus mandará um anjo passar até você para te socorrer. É o mesmo ensinamento, porque Deus age com a misericórdia que é peculiar dele. 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Dificuldade, né? Por causa daqueles que acreditam que podem te derrubar. E isso é algo que nós temos que sermos sempre vigilantes, temos que estarmos sempre atentos no que está acontecendo à nossa volta. Porque ele diz, estradas, a vereda plana, vereda. Nós podemos dizer assim, quando o mar se abre, não é uma vereda que Deus abre no meio do mar, ali para o povo passar? É, mas ela é largona, né? Aquela, se eu não me engano, deve ter 8.000 metros de largura. Então, Deus não está falando dessa.
ele fala uma vereda, uma pequena passagem. Se você tiver numa dificuldade e você buscar a Deus, se você obedecer à voz de Deus, e desenvolver a sua fé e obedecer a Deus, ele abre uma pequena passagem para que você passe e vá em frente, para que você chegue, alcance aquilo que você determinou nele. 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Se nós agirmos exatamente assim, nós respirarmos maldade, ódio, vingança, tudo que não é bom, será que Deus vai ouvir o que nós pedimos? Será que Deus vai trabalhar em nossas vidas? Será que Deus vai realizar o milagre que nós necessitamos? Porque nós, povo da terra, somos necessitados do milagre de Deus. Nós não conseguiremos viver sem o milagre de Deus. Ao nascer, somos o milagre de Deus. Ao respirarmos, somos o milagre de Deus. Em tudo dai graça, porque em tudo nós somos verdadeiros milagres do Senhor. É por essa razão que o coração não pode ter esse tipo de problema, falsidade, testemunhas falsas, crueldade, essas coisas que não provêm de Deus, que não faz parte do mundo de Deus, mas Deus não quer que nós façamos uso desse tipo de coisa. 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui ele está dizendo, se mantém na fé. Prossegue, persevera, insiste, que a sua hora chega, que o seu milagre chega. Deus quer que nós aguardemos, que nós tenhamos confiança nele, que nós, independente de situação, nós venhamos a nos manter nos caminhos dele, seguros nos caminhos dele. E para a gente fortalecer esse ensinamento, vamos falar do profeta Isaías, lá, Isaías 43. Porque o 27 dos Salmos, Deus está dizendo que nós devemos em tudo nos manter sobre a rocha, sobre a segurança, sobre a proteção de Deus. São atos que nós devemos fazer para que Deus venha nos socorrer na nossa necessidade. Então nós vamos ver isso dentro do trabalho do profeta Isaías no capítulo 43, no versículo 16. Mas antes diz assim, o único Salvador de Israel. Ou melhor, não há outro, né? O único Salvador de Israel. E no versículo 16 diz assim, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, o mar vermelho se abriu, ele fez um caminho. Aí nós falamos da vereda, nós falamos da pequena passagem no livro dos Salmos 27, que Deus abrirá uma vereda para você caminhar. E não adianta seus inimigos tentar te parar, porque eles também não te verão. Quando Deus se preocupa em abrir uma vereda para um irmão, para uma irmã passar, isso representa que Deus está praticando ali um milagre para aquele irmão. Então, nesse milagre, Deus não deixa que nada toque nele. Nesse momento, adversário nenhum, ele passará no meio dos adversários dele e seguirá em frente. E nada tocará, porque ele falou nos Salmos que se você obedecer, que se você ouvir, que se você buscar, ele abrirá uma vereda para você passar. O mar vermelho, ele fez isso. Fez exatamente isso. Né? Mas ele está falando especificamente para você no versículo 16, como ele disse. Vamos em frente. Continuando, né?
Aqui também fala, um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, né? Águas violentas. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus te busca, quando é verdadeiramente Deus que está te cuidando de você, te protegendo com as asas dele, as águas violentas se tornam águas mansas. É aquelas épocas onde você aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a buscar a Deus, e as coisas na sua vida já não faz tanto peso como fazia quando você vivia aqui atrás. As coisas você passa a receber com uma certa mansidão. A coisa às vezes aparenta que é difícil, mas você está sereno, porque você acreditou que Deus abriu aquela vereda para você passar. Aquele milagre é especificamente para você receber. Então, por isso que Deus fala aqui, que Ele abrirá uma vereda no meio de águas violentas. E no 17 diz, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Nos Salmos 27, Deus falou dos inimigos, né? Falou dos seus inimigos, não é mesmo? E aqui ele está dizendo que nada tocará em você, que você passará no meio desse mar vermelho, desta água toda, você passará seco, livre, e chegará na outra margem, mas os teus perseguidores serão engolidos definitivamente pela própria maldade dele, pelo próprio ódio dele, porque às vezes tem gente que tem ódio de outra pessoa gratuitamente, tem gente que não gosta do outro gratuitamente. Então Deus diz, eu te escolhi, abrirei a passagem para que você caminhe, e os seus inimigos que estão te seguindo, te perseguindo, serão engolidos pelas águas, pela graça de Deus. Não é porque nós somos merecedores, é porque é pela graça do Senhor Jesus que somos livres. 18. Esqueçam os que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Lá atrás, nós tínhamos umas intriguinhas, né? Tinha uns que, cada um tinha um tipo de intriga, não é isso? Um ia para o bar, arrumava uma briga, o outro via o vizinho, não gostava, arrumava uma briga. Essas coisas assim que ainda hoje acontecem. Mas olha o que Deus fala aqui. Quando você decide caminhar na direção dele, quando você precisa receber a graça dele, ele fala, esqueçam do passado. Ou melhor, deixa tudo lá atrás, lá. Igual ele disse aqui corretamente isso. Esqueçam o que foi, aquelas confusões do passado. Aquela criatura velha. A criatura que daqui para trás só fazia lambança, né? Porque nós já fizemos muitas lambanças. Aí Deus está dizendo, você veio para minha casa, eu te protegi, eu abri o mar para você passar, eu trilhei o seu caminho, eu fiz um milagre na sua vida, só tem um problema. Deixa aquelas coisas todas que não pertencem a mim lá atrás e sigam purificados juntamente comigo, para que você passe a ser rocha minha, para que você seja cuidado especialmente por mim, porque tem alguns irmãos e irmãs que Deus tem uma preocupação muito grande com eles, que é cuidar especificamente dele. E às vezes, se ele não se libertar das coisas do passado, as coisas ruins do passado, ele acaba perdendo o trenzinho de Deus. Que o trenzinho de Deus é bom, meus irmãos. O trenzinho de Deus traz muita coisa boa para nossas vidas, em forma de bênçãos. E o versículo 19, o último, diz: vejam,
Estou fazendo uma coisa nova. Que coisa nova Deus está fazendo? Quando Deus está trabalhando na vida da gente, quando Deus está mudando a vida da gente, quando Deus está buscando mesmo, querendo que você seja um escolhido dele, é desse que ele está falando. Antes ele falou para você deixar as coisas do passado, mas agora ele te fala, eu estou fazendo uma coisa nova, ou melhor, eu estou lhe transformando, eu estou fazendo verdadeiramente de você uma nova criatura em meu nome. Então, ele está dizendo que eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Obedece a Deus, ouve a voz de Deus, segue o caminho do Senhor, seja transformado e receba esse versículo. Veja, estou fazendo uma coisa nova, você. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até o deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Deserto, o que nós vemos no deserto é terra, areia, né? Areia e vento. Água, de jeito nenhum. Mas o escolhido do Senhor Jesus, aquele que ele verdadeiramente escolheu, ele diz e afirma aqui, você me obedecendo, você se entregando aos meus ensinamentos, você aguardando a minha palavra, você esperando no verdadeiramente em mim, Deus, eu farei de você uma coisa nova. E essa coisa está surgindo. Por quê? Porque a palavra já está sendo trabalhada no seu coração. Por isso que Deus fala, essa coisa já está, essa pessoa já está surgindo, porque a palavra já está sendo colocada dentro do seu coração. Deus pega com a mão dele e coloca dentro do seu coração. Então ele fala que nós ainda não estamos vindo, ele já está surgindo. E ele diz, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo, água aonde você acredita que não tem. Água no ermo, ou melhor, você caminhar no deserto e ainda assim que todos venham ter sede, você não terá. Porque Deus diz que ainda que você esteja no deserto, ele abrirá o caminho para você, uma vereda nesse meio, através do mar, e ali no meio você beberá da água do Senhor Jesus. Então é desta água que nós acabamos de receber, é deste deserto que nós estamos acabando de atravessar, porque é assim que Deus tem nos buscado e pretendido nos transformar, nos fazer verdadeiramente novos e novas criaturas em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Então, basta abrir o coração e deixar Deus caminhar, Deus passar, né? Abrir o coração, reconhecer o poder de Deus na sua vida, deixa que o restante Ele faz.